Amanhã eu quero falar sobre o amor versus a inconstância. Quero que nós olhemos para esse tema à luz do texto de Efésios, capítulo 3, versos 1 até o verso de número 13. O ministério aos gentios e o apostolado de Paulo. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Se é que vocês sabem da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em favor de vocês. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que quando vocês lerem, possam perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como que se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso é, que os gentios são cordeiros e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderes nas regiões celestiais. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Portanto, peço que não se desanimem por causa das minhas tribulações. Por vossa causa, elas são a vossa alegria. Até aí. Irmãos, até onde você iria por amor? Até onde você iria por amor à igreja? O quanto você estaria disposto a enfrentar, a passar, a sofrer? O apóstolo Paulo, ele não se importou em ser preso, em ser encarcerado por amor à igreja, por amor aos irmãos. A pergunta para você essa manhã é: você faria o mesmo? E não é se você faria o mesmo pela igreja universal ou mundial. Todos aqueles que foram perdoados pelo sangue de Jesus em todas as eras, em todo o mundo. Não é isso que eu estou perguntando. Porque afinal de contas, para essa igreja invisível pode ser até que a gente ouse sofrer, uma vez que a gente não conhece essas pessoas. Uma vez que o amor é geral. Eu amo uma causa. Eu amo pessoas que foram perdoadas por Cristo Jesus, mas eu não tenho contato com elas. Mas você enfrentaria prisões, açoites, torturas, por amor à sua igreja local? Por amor a indivíduos que você conhece, que sabe os defeitos, que sabe a inconstância, que sabe que nem sempre tomam atitudes tão crentes assim? Você faria isso? Paulo é prisioneiro por amor a pessoas que ele conhece e conhece bem. A igreja de Éfeso, apesar de ser uma igreja de referência, não era uma igreja perfeita. Era uma igreja com poucas pessoas. Havia inconstância. Mais adiante nós vemos um pastor que foi colocado pelo próprio apóstolo Paulo, que era inexperiente, o jovem Timóteo. Tinha-se lá os motivos dele para observar e dizer: por esses eu não sofro, por esses eu não quero, por esses eu não passo por tribulação. Mas não foi essa a atitude dele.
Ele passou pelas piores coisas que se podia passar na época, por amor a pessoas que ele conhecia. E se Deus está nos desafiando a fazer alguma coisa essa manhã, é a amar de maneira sacrificial. É amar a igreja local apesar das circunstâncias. Amar conhecendo-se os indivíduos que são objeto e que são alvo desse amor. E isso não é tarefa fácil. Como diz um pastor conhecido meu, Zé Machado, morar com os irmãos no céu, ó que glória! Viver com os irmãos na terra é outra história. E ele está certo nesse ponto. Nem sempre as pessoas são fáceis. Nem sempre as pessoas demonstram bom caráter. Nem sempre a igreja local demonstra santidade. Nós sabemos que ela foi feita para isso, foi feita para mostrar esses atributos, mas o fato é que nem sempre se consegue. Vamos dar uma olhada nas características dessa igreja. Uma igreja inconstante. Por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês estrangeiros. Paulo, ele conhecia bem o seu chamado. Paulo, ele sabia que foi separado por Deus para pregar aos estrangeiros. Paulo foi o único apóstolo de Jesus a quem foi concedida essa missão específica. Lembre-se você que os demais apóstolos ficaram em Jerusalém, montando aquilo que seria a sede, a base, o quartel-general da Igreja de Cristo, alicerçando os judeus na palavra, ensinando as Escrituras, verso após verso, orando, compartilhando com eles. Mas o apóstolo Paulo foi escolhido especificamente por Deus para pregar aos estrangeiros, para pregar às outras nações. E é o que ele diz aqui: esse amor que eu nutro por vocês, esse amor que eu tenho em pregar a palavra a vocês, faz parte do meu chamado. Ou vocês não sabem que vocês fazem parte da dispensação da graça de Deus? Por dispensação você pode entender revelação, descortinar, mais uma fase de conhecimento. E essa nova fase foi concedida a Paulo em favor dos estrangeiros, em favor daqueles que ainda não conheciam Deus de Israel, em favor daqueles que ainda não conheciam Cristo como pessoa. O verso de número 3 diz: e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, em poucas palavras. De forma que quando vocês lerem, vocês podem saber a minha compreensão do mistério de Cristo. A verdade é que o chamado de Paulo e o amor ao seu chamado superava a inconstância daquela igreja, superava todos os defeitos que aquela igreja local podia ter. Quando eu olho para a igreja de Éfeso, lembrando que essa carta é uma carta circular, ela, pelas suas características, foi projetada para ser circular, isso é, rodar de igreja após igreja após igreja. Eu percebo que o retrato dessa carta é também o retrato da nossa igreja. A nossa igreja está incluída aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eram igrejas com defeito, eram igrejas inconstantes, eram igrejas que nem sempre, nas suas atitudes objetivas e subjetivas, externas e internas, revelavam o caráter de Cristo, mas havia um pastor, havia um apóstolo disposto a sofrer cadeias por amor àquela igreja. Você está preparado? Você está preparado? Era o entendimento do apóstolo Paulo. É amor ao chamado. O chamado, irmãos, ele tem glória, mas ele não tem luxos. Não se engane. E a maior parte das toneladas dessa glória é vindoura. Não é no aqui e no agora.
Nós não podemos fazer essa confusão quando olhamos para o nosso chamado em Cristo Jesus. Se você olhar para o livro de Atos, quando Deus escolhe o apóstolo Paulo, ele diz a Ananias: esse é o meu vaso escolhido, não para ter glória, mas para pregar o evangelho para os estrangeiros, para revelar o meu plano àqueles que são das outras nações. Eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar para esse indivíduo, disse o Senhor, o quanto ele deve sofrer por amor ao meu nome. O sofrimento ia no pacote, fazia parte do chamado do apóstolo Paulo, um chamado cheio de glória, mas nada luxuoso. E todo chamado é assim, irmão. Todo chamado tem glória e sofrimento. É para isso que você foi chamado. Em escala maior ou menor, não importa, mas todos fomos chamados para ter uma boa dose de glória eterna e de sofrimento terreno. Você está preparado? Por amor a indivíduos inconstantes, por amor a indivíduos que nem sempre vão retribuir o teu amor, por amor a pessoas que nem sempre, nem sequer vão compreender que foram salvas por um mistério grandioso da parte de Cristo. O verso de número 5 revela: esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Qual é esse mistério que o apóstolo Paulo está dizendo? Verso de número 6. Isso é, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Tem um monte de estudioso achando que a igreja é plano B de Deus. Tem um monte de estudioso achando que a igreja ela foi a saída para um Deus que estava trancado e sem recursos para com a sua nação. E o verso de número 5 e 6 nos mostra que Deus já tinha o intento e já tinha vontade de atrair os estrangeiros, isso é, todos aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Ele já queria perdoar, ele já queria sarar os pecados e escolheu a hora, o momento apropriado para revelar isso. Mas não que era plano B, não que porque com Israel não deu certo, agora eu vou chamar a igreja, nada disso. Tanto que ele diz aqui, vocês são parte do mesmo corpo, cordeiros do mesmo espírito, não há diferença. Não importa se são judeus, não importa se são estrangeiros, todos são perdoados através do sangue de Cristo Jesus e não há diferença. E Paulo inaugurou essa nova fase. Ele teve o privilégio de revelar isso para os estrangeiros. Olha, Deus já desde os tempos antigos Ele tinha um plano de salvar vocês. Desde os tempos passados, Ele já queria atrair vocês em Cristo Jesus e perdoar todos os pecados de vocês. E é por isso que eu sofro cadeias, é por isso que eu sofro prisões, é por isso que eu sou maltratado de todas as formas, por amor a vocês. E amor ao que Deus está fazendo. Você estaria preparado para isso? Porque você vai precisar. Você vai precisar. Apesar do Evangelho ter começo, meio e fim, começo lá no Jardim do Éden, o meio no decorrer da história e o fim naquele grande dia onde Deus há de julgar todas as coisas, algumas coisas na Escritura elas são cíclicas. A igreja sempre passou por perseguição e sempre passou por sofrimento. Existem cristãos nesse momento, em outros países, que estão passando privação, cadeias, torturas de todos os tipos, por professar a fé em Cristo Jesus, por dizer que Ele é seu mestre.
Eles estão vivendo esse capítulo hoje. E nós vamos viver esse mesmo capítulo amanhã. Porque o anticristo está se levantando. Porque os tempos estão se abreviando. Tudo vai ter um fim. Nós não podemos perder de vista essa dimensão. Nós não fomos projetados para ter uma vida boa, fácil e abençoada materialmente. Se você quer uma vida fácil, o cristianismo tem que ser a sua última opção. O cristianismo não é uma religião verdadeiramente fácil. O cristianismo requer sacrifícios, o cristianismo requer mortificação da carne, e o cristianismo requer que se tenha consciência de quando passar por perseguições e quando passar por privações, permanecer firme por amor a Deus e a sua igreja. Como é que você vai ficar quando aquele dia chegar? Qual será a sua atitude? Quando a chuva vier, nós vamos saber quais são os cristãos que são feitos de açúcar e quais são os cristãos que são feitos de carne e osso. Quais vão derreter e quais vão permanecer. A chuva está vindo, irmãos. A chuva está vindo. E se você não alimentar esse amor pela tua igreja local agora, você não vai adquiri-lo mais tarde. É algo que você tem que trabalhar no seu interior e permitir com que seja trabalhado. Esses dias eu fui carregar o meu celular, eu peguei o carregador e eu pluguei. Coloquei ele ali pronto para carregar. Não, vou carregar o celular aqui. E aí eu passava de vez em quando, deixa eu ver se carregou. E a bateria caindo. E lá 37%, 30%, 20%. E eu coloquei de novo. Falei, puxa, o que está acontecendo? Aí 17% e 5%. Eu falei, o que está acontecendo? Quebrou? Não está plugando? Não está reconhecendo o cabo USB? O que está acontecendo? Foi quando eu percebi que a parte correta não estava plugada na tomada. Eu coloquei no celular o cabo USB, mas eu esqueci de plugar na tomada. E eu queria que carregasse como? Se não tem energia. Se lá na fonte ele não ia transmitir nunca para o meu celular. Por mais que eu fizesse, por mais que eu colocasse o cabo USB 1, 2 vezes, assoprasse, visse se estava bem, não ia carregar nunca, porque não estava na tomada. E com Deus às vezes é assim. Na vida cristã é assim. A gente vive no automático, com atitudes automatizadas. A gente está acostumado ali a fazer os mesmos atos de religião. Põe a Bíblia debaixo do braço, eu leio a Bíblia, eu faço uma oração que já, às vezes é até decorada, e não tem emoção, não tem feição envolvida. Faço tudo tão automático que não percebo que não estou conectado ao que verdadeiramente importa. Que esqueci de observar se eu tenho amor pela igreja, se eu estou fazendo por amor. São atitudes vazias de significado e que não têm o poder de trazer vida, porque são vazias de amor, são vazias da fonte original. Eu quero te convidar essa manhã a avaliar a sua fonte original. Como o apóstolo Paulo não perdia o seu amor de vista. Ele começa lá no capítulo 1 e a gente vê o propósito da eleição. Vê Deus salvando através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele transmite todos os mistérios. E quando chega no apóstolo Paulo, ele transmite esse amor. Ele olha para o Evangelho e diz, se Deus ama a sua igreja a tal ponto, não sou eu que tenho direito de não amar. Não sou eu que tenho direito de não me doar.
Se Deus se sacrificou feito carne para a sua igreja, não sou eu que não vou me sacrificar na carne também. Era a consciência do apóstolo Paulo e a consciência que a gente tem que ter hoje. Não fuja da tua igreja local. Não pare de frequentar a tua igreja local. Ame os irmãos dessa igreja. Ligue para alguém, se conecte, ore. Carregue os fardos uns dos outros. Aconselhem uns aos outros. Caminhem uns com os outros. Corrijam uns aos outros. Isso é emergencial para gerar a nossa fonte originária de amor. E se não for por amor, para nada serve. Verso de número 7 diz: eu fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida, conforme a atuação do teu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos estrangeiros as riquezas insondáveis de Cristo. Ele não perdia o seu chamado de vista. Um chamado, de novo, nada luxuoso. Ele teve a oportunidade de ser ministro do Evangelho, de pregar, de transmitir a palavra de Deus. Que Cristo veio ao mundo para morrer por pecadores miseráveis. Apesar de ser pequeno. Nós temos a visão de que Paulo foi um homem grande, perto dos demais apóstolos, mas ele se considerava pequeno. Ele foi o último a ser escolhido. Ele foi escolhido como apóstolo depois que Cristo ascendeu aos céus. Ele não andou com Cristo, ele não conheceu intimamente e pessoalmente enquanto estava na terra. Ele se considerava menor e, portanto, via a sua oportunidade como pregador do Evangelho como um grande privilégio. Você se vê assim também? Você tem motivos para se ver assim. Cristo mesmo disse, num dos últimos capítulos do Evangelho de João, ele disse para Tomé: olha, Tomé, você foi abençoado porque viu e creu, mais abençoados são aqueles que não viram e crerão. Você estava incluído. Não se sinta menor por nenhum motivo, porque não tem capacidade, ou porque você se vê como pequeno, que não sabe falar, ou porque não tem talento. Você se vê assim. Mas não é a forma como Deus nos vê. No reino de Deus, todos fomos chamados pelo mesmo Pai para pregar esse Evangelho, para sofrer de igual forma e ter um fim glorioso. Paulo se via assim. O verso de número 9, eu quero mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderes nas regiões celestiais. Deus resolveu pregar o seu santo evangelho, a maior mensagem de todas, a mensagem que verdadeiramente pode trazer paz aos homens. Ele resolveu fazer isso através da sua igreja, por meio da sua igreja. Você faz parte. Quando você foi salvo e eleito por Cristo Jesus, foi envolvido em um mistério que é maior do que você mesmo. Foi envolvido em algo que você vai viver a vida inteira, vai morrer e não vai compreender. Deus te escolheu como igreja para revelar o mistério do Evangelho, que Deus ordena a todos os homens e mulheres que se arrependam hoje e se voltem para Cristo Jesus. Não importa se são governadores, não importa se são prefeitos, poderes nas regiões celestiais, principados, não importa se são pessoas de influência na sociedade, não importa se são artistas, daqueles que todo mundo treme quando chega perto e quer tirar foto. Não importa se é o chefe da tua empresa, não importa se é o teu gerente.
Você, como igreja, tem oportunidade, ousadia e força para abrir a boca e pregar o Evangelho. Deus te escolheu para isso. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu era tão introvertido, eu tinha tanto medo, tanto de pregar de púlpito quanto pregar pessoalmente. E uma das coisas que me ajudaram a ter firmeza, a ter coragem, foi o fato de que eu estava pregando uma mensagem que não era minha. Quando essa consciência me invadiu, meu comportamento mudou automaticamente. Eu percebi que eu não tinha motivos para temer se eu estava pregando uma mensagem que vinha do próprio Deus e que Ele me escolheu para isso. Uma mensagem emprestada. Uma mensagem de reconciliação que era maior do que eu mesmo. Eu estava dizendo, olha, eu sou pequeno, estou pregando uma mensagem tão grande, Deus me escolheu para isso. Eu não tenho motivo para temer. Eu não tenho motivo para balançar. E foi aí que eu comecei a pregar o Evangelho para os meus amigos, para os meus familiares, para pessoas que eu julgava ter maior conhecimento do que eu, que falavam melhor do que eu, para os meus chefes na empresa, para os meus professores da escola. Já não importava mais, porque eu percebi o quanto que eu era pequeno em relação ao Evangelho. Eu tenho certeza que se essa consciência te invadir, você vai agir da mesma forma. Você vai agir da mesma forma. É para isso que todos nós fomos chamados. Verso de número 11. Sempre em superlativos. Sempre apontando para um reino que não está no aqui e agora. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O propósito do Evangelho, o propósito do amor de Deus, o propósito sacrificial, ele é eterno, ele não é terreno. Está ligado a algo que não tem começo e não tem fim, que é Cristo Jesus. E o verso de número 12 e número 13 dão a tônica das aplicações que nós precisamos para a nossa vida. É o que há de mais pastoral em todo esse capítulo, no qual temos a ousadia. Ousadia não ficou bem traduzido. Desculpa, Kirchner, mas não ficou bem traduzido. No qual temos a coragem e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Como é que eu posso permanecer diante de um Deus santo com coragem? Como é que eu posso ter a certeza de que Ele me escuta? Como é que eu posso ter a certeza de que Ele ouve e enxerga as minhas limitações e ainda assim continua meu amigo e não desiste de mim? Por Cristo Jesus. Por um propósito que é eterno. Eu sei quem me salvou e eu sei quem me perdoou. Foi o Cordeiro Santo de Deus. E sobre o seu caráter, sobre a sua santidade, sobre a sua energia, eu posso me aproximar de Deus. Não são recursos que vêm de um homem limitado como eu. São recursos que vêm de um Deus homem ilimitado como Cristo. E é por isso que eu posso ter a coragem para me relacionar com Ele. A coragem. Esse capítulo inteiro fala de amor da mesma forma que fala de coragem. Fala de caridade, fala de amor, de entrega, na mesma intensidade que fala de ousadia, de bravura e de coragem. Porque essas coisas estão totalmente interligadas. É por amor a Deus que eu me sacrifico. É por amor à igreja que eu me dou, que eu me entrego. É por esses elementos que eu permaneço diante de Deus, apesar das minhas limitações e apesar dos meus medos. E é por isso que o capítulo tem um verso na Bíblia que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque lança mesmo.
Perto do amor eu sou capaz de fazer tudo e qualquer coisa. Verso de número 13 traduz isso melhor. Portanto, eu peço que vocês não se desanimem por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa alegria. Muitos poderiam questionar se Deus é bom porque a gente passa por problemas, se Deus é bom porque Ele permite perseguição, se Deus é bom porque permite que invadam as nossas casas, permite que a gente sofra angústia. E Paulo está dizendo no verso de número 13, tudo isso faz parte. Tudo isso é junto com o pacote do chamado. Amor significa sofrimento. Amor significa passar por todos esses desafios, olhando para Cristo e olhando para a igreja. Amor requer atitudes objetivas. O amor cristão não pode ser de boca. Então que as minhas prisões, disse o apóstolo Paulo, não desanime vocês. Faz parte do amor. Faz parte de se doar. Era essa espécie rara do amor do apóstolo Paulo para com a igreja local. E é assim que você tem que sair essa manhã. Saber que você enfrenta e vai enfrentar tribulações, que elas não podem ser assombrosas para você. Você não pode fazer uma diferença entre o amor de Deus por você e o seu sofrimento. Tem que perceber que o amor de Deus se manifesta no seu sofrimento, para que você continue amando a igreja local. E, querido, vamos combinar. Se você não aguenta passar por crises financeiras, problemas conjugais, problemas de crises existenciais, problemas na saúde, se você não consegue passar por essas aflições na sua carne e continuar perseverante na fé, amando a igreja local, apesar de saber que ela é inconstante, mas continuar amando a igreja local, apesar de tudo isso, você não vai conseguir passar naquele último dia. Quando a perseguição vier mesmo e o anticristo se levantar, você não vai resistir. E é por isso que é vital e essencial que você se conecte ao amor a Deus e ao amor pela igreja local. Olha para a tua fonte originária. Olha para como você está amando os seus irmãos e irmãs em Cristo. Você pode contar todos os defeitos da nossa igreja. Eu sei eles de cor salteado e consigo acrescentar mais. E nada disso justifica a falta de amor para com os nossos irmãos. Você tem dado por uma vida inteira e vai continuar dando incontáveis motivos para Deus não te amar. E nenhum deles foi suficiente para que Deus não te amasse. Ele continua te amando. Faça o mesmo. Faça o mesmo agora. Levante-se e fique de pé. Vamos orar a Deus.